Fala, Cajus e Titãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos analisar a figura Sia Monsters Art da figura Godzilla Minus One ou Scar Goji. Enfim, bom, a figura está muito bem detalhada, como eles sempre fazem estas figuras magníficas. Vamos falar algumas características que eu notei no design do Godzilla Minus One e algumas coisas curiosas que talvez você queira saber. Bom, a figura aparentemente parece muito bem feita. Mostra bastante as escamas desse Godzilla, lembrando muito as escamas do Godzilla da Legendary. As placas dorsais estão realmente muito boas, estão grandes. São um tipo de placas dorsais que eu particularmente amo. Amo Godzillas que tem placas dorsais gigantescas e afiadas. Eu sou da época do Millennium Goji, quando eu vi o Godzilla Millennium, de 1998 também eu vi. Então eu me apaixonei bastante por essas características. Então, pessoal, eu particularmente foi uma das coisas que eles acertaram bastante. Uma coisa curiosa, aqui que vem a curiosidade, é que esse visual é um pouco o oposto do que aconteceu com o Godzilla de 2014. A evolução dele, lembra que em 2014 o Godzilla tinha uma placa dorsal um pouquinho menor, mas a pontiaguda? Foi o que aconteceu bastante com o Godzilla The Ride, do passeio, onde suas placas dorsais também eram diferentes. E sua característica também, sua aparência também era levemente diferente. E com o passar do tempo, em 2019, ele foi mudando para a característica que ele tem até hoje. Isso aconteceu também com o Godzilla Minus One, que, lembrando, são similares, mas diferentes. Mas em questão de design, acho que vocês entenderam, foi uma baita evolução do personagem. Agora que fica, ele faz várias poses, ele tem uma característica bem legal, que esse Godzilla tem uma pose meio Heisei nessa imagem que vocês estão vendo, ele mostrando ele de lado. A cauda dele não é tão grande assim como os outros Godzillas, eu notei isso. Vale dizer que a cauda dele no final tem aquela... meio que uma cauda meio arredondada na ponta, não como os outros, mas isso quase ninguém repara. Sua aparência é sim, clara, uma mistura de visual. Ele tem características de Heisei, características de Legendary, 30% de Legendary eles têm. Isso não é um achismo, é um fato, que eles se inspiraram muito em algumas características do Legendary. Por quê? Porque o próprio The Ride é uma inspiração do Legendary com o Heisei. Então, o Minus One não escapa disso também. E só acrescentaram umas características de Millennium nele. Melhoraram as patas dele. As patas deles ficaram bem legais. Foi uma coisa que eu gostei. Ficou parecendo uma pata de dinossauro. Eu no começo achei que era umas patas de tartaruga, mas eu vi que se assemelha mais a um de dinossauro mesmo. As escamas parecem ótimas. O porte físico, o peitoral desse Godzilla está muito predominante. O peitoral dele deu aquela diminuída comparado ao The Ride. O Minus One tem garras maiores, pelo que deu pra ver. Olhos mais amarelados e uma cara um pouquinho, como eu já disse em outras oportunidades, seu focinho levemente alongado em comparação ao seu irmão The Ride. E acho que sim, claramente ele vai ter aquele clássico supratômico azul, né? Coisa que, na minha opinião, poderia mudar. Ele poderia ter um supratômico novo, mas vai saber, vai que o filme surpreende. Eu duvido, mas enfim. Enfim, eu acho que o Monster Arts, essa Monster Arts fez um bom trabalho. Eles sempre fazem Godzillas bem feitos, muito bem detalhados. E cara, como eu já disse, ele lembra o The Legendary em certos pontos. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Ele passa a imagem da Legendary. E se você aí que tá me assistindo discorda, aí que vem o papo que eu vou te contar. Bom, então, Toho está querendo criar o seu próprio Godzilla que seja icônico. Muito disso foi porque o Legendary Godzilla fez tanto sucesso que foi uma marca. Pra Toho, muita gente não sabe, pelo incrível que pareça, tem pessoas que assistem, o público leigo não sabe de quem é a empresa. Muita gente acha que o Godzilla da Legendary só é da Legendary, não sabe que quem criou o personagem em si foi os japoneses.
E a Toho tá querendo ganhar o destaque. Ela, claro que ganha com os filmes da Warner Bros. / Legendary, mas ela não foi levemente apagada do mercado. A imagem dela foi levemente distorcida. Se você, por bem ou por mal, o Godzilla da Legendary foi um grande sucesso, teve grandes evoluções, foi um personagem que a maioria ama, muitos gostam. E cara, pra Toho conseguir alcançar esse sucesso novamente, não é só o visual que tem que ser bonito, tem que ser a história e a personalidade do Godzilla. Eles estão novamente se arriscando aqui. Será que dessa vez eles vão conseguir ir pra frente? Ou eles vão ficar somente em um Godzilla sem continuações? Eu acho que pra ela se estabelecer novamente, esse Godzilla aí, -1, tem que ter 5 continuações. No mínimo 3, quem sabe? Ou quem sabe mais do que 3, dependendo. Mas a Toho nunca foi muito de fazer continuações com o mesmo visual. Ela sempre mudava alguma coisa. Isso que é bravo. Mas enfim. É isso, eu acho, pessoal. Vale dizer que essa figura deve ser por volta de $105. Sim. Pelo que eu vi, tava $105. E o mais barato foi R$100 mais ou menos da versão Bandai Godzilla dessa versão. Então é um preço mais barato comparado a este. É bem caro. Mas outra coisa que vale dizer é que antes desse Godzilla -1, tinha um Godzilla de 2007, que eu levemente chamo ele de Sem Alma Godzilla. O Godzilla Sem Alma, que parece bastante o Godzilla 2001. O Godzilla 2007 foi pelo mesmo criador, Takashi Gama. Eu não sei falar o nome do criador, mas ele se inspirou antes de fazer Godzilla The Ride. Ele tinha um visual bem semelhante aos Godzillas atuais que a gente viu, mas diferentes. Eles eram mais monstruosos, ele tinha um olhar branco. Claro que ele tinha aquelas placas dorsais predominantes do Heisei. Realmente eram os visuais que foram mudando ao longo do tempo. O tamanho dele provavelmente eram semelhantes, 50 a 60 metros. Não sabemos até agora o tamanho desse Godzilla. Uma coisa que eu achei legal são as escamas, que me surpreenderam muito. E, cara, eu confesso que no começo eu realmente não gostava nem um pouco da reutilização. Mas vendo que não é apenas uma reutilização em si, um upgrade de fato, eu comecei realmente a gostar dele. Mas comenta aqui sua opinião. Gostaram deste visual? Por favor, se inscreva no meu canal, não custa nada. Faça esse canal crescer. Muito obrigado, até o próximo vídeo.